Oi, eu sou a Michele, mãe do Lorenzo. Eu iniciei a investigação do Lorenzo de autismo. Eu fiz o vídeo falando do nome do canal. Para vocês entenderem melhor por que eu fiz o nome do canal, para vocês entenderem, que o nome do canal é Um Olhar pro Lorenzo. Que eu enfatizei que é para vocês terem um olhar pro filho de vocês. Olhem, mas não só olha ali eles brincando, eles fazendo. Não, olhe profundo, olhe aprofundado. E que não haja dúvida, porque um olhar pro Lorenzo, para vocês entenderem que o quê? Eu sou a mãe do Lorenzo. Lorenzo é meu filho. Mas não é um olhar pro Lorenzo só. É o quê? Vou usar o nome das minhas amigas, para que vocês possam entender melhor. Um olhar pro Lorenzo, porque o Lorenzo é meu filho. Um olhar, a Rafaela, que é minha amiga, tem um olhar pro Samuel, pro filho dela. A Gisele tem um olhar para Maitê, que é a filha dela. A Diane tem um olhar pro Pedro, pro Davi, que é o filho dela. Vocês estão entendendo? O nome é um olhar pro Lorenzo, porque o Lorenzo é meu filho. Eu que tinha que ter esse olhar para ele, ver as diferenças, ver as dificuldades ou não as dificuldades, ver nossa, olha o que o Lorenzo faz e o outro não faz. Ou senão, nossa, a gente não está comparando. A gente está tendo esse olhar diferenciado. E esse olhar diferenciado, esse olhar pro seu filho, o olhar que eu tive pro Lorenzo, é que vai fazer toda a diferença. Vocês estão entendendo que vocês, através de um olhar, vocês vão fazer toda a diferença pro seu filho? Por que eu falo isso? Porque através de olhar vocês vão ver. Viu alguma coisa? Vocês vão correr atrás. Corra atrás. Porque amanhã, depois, pode ser muito tarde, muito tarde. Eu digo isso porque toda intervenção enquanto eles são pequenos é importante para eles ter a melhor qualidade de vida possível. E, gente, eu não estou falando só de autismo, não. Eu estou investigando autismo no meu filho. Mas pode ser uma hiperatividade, entendeu? Pode ser o que? Um TDAH. Você está entendendo qualquer coisa. Ou também não tenha nada. Uma criança super feliz, não dizendo que nossos não são. Mas assim que eu quero dizer, uma criança que não está dentro do espectro autista, que não está dentro da hiperatividade, uma criança, né? Que está tudo dentro da normalidade ali. Ela também precisa ser incentivada. Ela precisa de tudo isso também. E tudo isso é para o futuro. Tudo isso é para frente. Tudo isso é agora para elas também estar compartilhando com vocês as coisas. Ela está socializando. Vocês estão entendendo? Então não é esse canal, o nome desse canal, não é só para as crianças que estão dentro do espectro autista ou dentro de uma hiperatividade, não. É para todas as crianças, é para todas as mães, é para todas as pessoas que têm um vizinho, tem uma amiga, que estão, tem alguma coisa errada. Ou senão, gente, dentro do ônibus, quantas vezes dentro do ônibus, indo para uma fono, até então era só atraso na fala, e às vezes conversando, cansado da rotina, tentando que ir com ele e tal. Eu tava ali, muitas vezes falava, é uma pessoa do lado, sabe? Quer que eu segure a bolsa dele? Eu segurava e falava, nossa, bonito, tal, o cabelo dele, legal, encaixeado. Aí, ali numa conversa, sabe? Surgiu uma conversa, eu falando, correria, tal, né? Aí, ele saiu da escola, que muitas vezes eu tinha que pegar ele na escola correndo com a roupa da escola e ir. Aí, nossa, ele tá cansadinho, ele tá dormindo. E ali eu falava algumas coisas, ou eles me perguntavam, era uma conversa normal, eu falava, não, tô indo pra fora e tal. Aí, quantas vezes numa conversa, sabe? Saía tanta coisa numa conversa. Então, por isso que eu resolvi fazer esse canal, por isso esse nome, que é Um Olhar pro Lorenzo, por isso. Porque às vezes numa conversa, conversando com alguém, aí aquela conversa que eu tive ali, talvez com uma pessoa, ela foi para casa, chegou em casa e falou, poxa, meu sobrinho, poxa, meu afilhado, a minha irmã, uma amiga ou alguém, a minha comadre, alguém assim, tá falando que o filho dela ou a filha dela tá assim. Gente, você não precisa falar, a Michele que tá investigando autismo, não.
simplesmente vocês vão falar. Você tá vendo uma conversa, eu queria ter escutado isso quando eu tava falando ali. Poxa, tem uma moça, tem uma menina, sei, uma mãe, que tem um vídeo assim, tenta ver. O filho dela também era um atraso na fala, tenta ver. Aí dali eu vou ter outro olho, eu vou ter outro olhar, eu vou ter outro pensamento, que aí eu vou voltar lá atrás e vou ajudar meu filho, ou ir pra frente. Vocês estão entendendo? Então é sobre isso, tá, gente? É um olhar sobre isso. Olhe pro seu filho. O nome é um olhar pro Lorenzo, porque o Lorenzo é meu filho. Então é isso, falem, conversem. Entendeu? Quantas vezes eu quis isso, que alguém me falasse de uma mãe, entendeu? Para me escutar, entendeu? Porque como eu já falei as outras vezes, que às vezes a gente vai procurar algumas coisas, vai conversar, ou muitas vezes as pessoas falam que não, ou senão também não sabem, entendeu? Então, é isso, gente. Tem um olhar pro seu filho, um olhar pro Lorenzo, pro meu Lorenzo, mas tem um olhar pros seus filhos. E através da conversa, através de um falar, a gente descobre muita coisa. Por que eu falo isso? Porque quando eu falei que estava pensando em começar aqui a falar, queria desabafar, falar, sabe, ajudar, ser ajudada, eu falei com as minhas amigas, eu falei com algumas pessoas. Aí, o que eu vi, para não ficar falando nome e tal, eu falei o nome lá na frente porque foi para vocês entenderem melhor, uma explicação. Mas quando eu falei, aí, sabe, quando eu fiz aquela ligação, aí eu falei, gente, tô pensando, o que vocês acham? Vocês acham legal? Faço ou não faço? O que eu ouvi? Faça. Porque só de conversar com você, o que você tá falando agora, que a gente não olhou lá atrás, teve uma que falou assim, eu não via isso, eu não vi, agora você me falando, eu fui voltar uns vídeos, eu fui pensar, eu fui ver, e realmente já vai procurar algo pro seu filho. Só deu numa ligação. Então, eu imagino aqui, eu falando aqui, fazer muito isso, porque é isso que eu quero. É isso que eu quero. Ajudar, falar, veja o seu filho, olhe o seu filho, tenha um olhar para ele, tenha um olhar profundo para ele. E a outra falou, faz sim, nossa, como você está me ajudando, nossa, eu quero saber também como você começou, eu quero saber o que você está fazendo aqui, eu quero saber de tudo. Gente, como, sabe, tava ali muitas coisas, as pessoas às vezes não sabem, não entendem. Aí começaram a me mandar vídeo, começaram a me mandar foto, o que você acha? A gente começou a interagir, começamos a conversar, eu falei, gente, eu preciso falar, preciso passar aqui, porque não adianta falar só com uma ou com duas, com três, eu quero falar. Então é isso, gente. Um olhar para o Lorenzo. Eu espero que vocês gostem, que vocês compartilhem, que vocês estejam comigo aí nessa caminhada, pra gente lá na frente saber se o Lorenzo está dentro do espectro autista, se ele não está, e se não tiver, é só um atraso na fala, a gente vai trabalhar o atraso na fala. E se ele tiver, também, eu sei, quero aprender, quero lidar mais sobre isso, quero aprender muito mais, quero ajudar também. E vamos lá. É só mais uma batalha aí a ser vencida. É só mais uma coisa para mim correr atrás, para mim poder ajudar ele. Quero saber todas as terapias, o que tem que fazer, eu quero saber. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Se sintam acolhidas, abraçadas, entendida. Aqui é só uma mãe que tá falando para vocês, que quer estar com vocês. E se vocês gostaram, compartilhem muito, porque como naquelas ligações, naquelas mensagens, eu fiz a diferença na vida delas, eu quero fazer na de vocês. Estejam aqui comigo, um olhar pro Lorenzo, um olhar pro seu filho. Gente, eu tô abrindo bastante olho assim, porque isso mexe comigo, porque só faltou um olhar. Só faltou esse olhar. E eu espero que vocês tenham esse olhar. Mas não fique também assim, eu não quero ver. Não, veja. Olhe. Corre. E vai ver o seu filho. Para ele ter tudo possível de melhor, de maravilhoso. É isso, gente. Vamos lá.
Vamos ver aí o que vai sair pela frente e estejam comigo. Beijos, um abraço. Um abraço.